Cartas ativar! Em forma de Regiana Miranda! Em forma de Helenice Prim! Lição 26. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. É sem dúvida óbvio que se pode ser atacado, não és invulnerável. Vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. E o que pode surtir efeito através de ti também tem que surtir efeito em ti. É essa lei que em última instância te salvará, mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses ao invés de usá-la contra eles. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque. E se tem medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que seja vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti mesmo primeiro. Se pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença em que és vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Assim, atacaram a tua percepção de ti mesmo, e por acreditares neles, já não pode acreditar em ti mesmo. Uma falsa imagem de ti veio tomar o lugar do que és. A prática da ideia de hoje te ajudará a compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade é o resultado dos teus próprios pensamentos. Nada, exceto os teus pensamentos, podem atacar-te. Nada, exceto os teus pensamentos, podem fazer-te pensar que és vulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos, pode te provar que isso não é assim. 6 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. 2 minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa ser reduzido para 1 minuto se o desconforto for grande demais. Não o reduzas mais do que isso. O período de prática deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje. Em seguida, fecha os olhos e faz uma revisão das questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. A inquietação pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente em teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado. Não serás capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deves dedicar a cada um mais tempo do que o usual. A ideia de hoje deve ser aplicada como segue. Primeiro cita a situação. Eu estou preocupado com tananã. Em seguida, revê todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação, referindo-te a cada um de modo bem específico, dizendo: tenho medo que tananã aconteça. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, deverás ter umas 5 ou 6 possibilidades aflitivas para cada situação que usares e possivelmente mais. É muito mais útil examinares por completo algumas poucas situações do que tocar em um maior número. À medida que continuas a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente acharás algum deles, especialmente aqueles que te ocorrerem perto do final. À medida que continuas a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente acharás alguns deles, especialmente aqueles que te ocorrerem perto do final, menos aceitáveis para ti. Contudo, tenta tratá-los todos do mesmo modo na medida do possível. Depois de teres citado cada resultado no qual tenhas medo, diz a ti mesmo: esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclui cada período de prática, repetindo a ideia de hoje para si mesmo mais uma vez. Vamos perdoar você. Vamos jeito. E a gente vai ter que perdoar todos os pensamentos. Eu acho legal que quando a gente está em grupos, sempre tem uma pessoa dizendo assim: nossa, mas eu quero perdoar o outro, mas como que eu faço para que o outro
fique numa vibração boa também, para que ele saiba que eu perdoei, etc. Porque a gente acredita que o outro está vulnerável aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E a gente se sente vulnerável aos pensamentos dos outros por causa disso. Porque a gente acredita na fraqueza, né? E a gente vai ter que perdoar agora os doguinhos que estão latindo lá fora, porque a gente acha que eles são vulneráveis também. E são sempre os nossos pensamentos de ataque. Eu acho muito legal ouvir o nego-me a me submeter ao medo. Porque é essa sensação. O medo é a nossa vulnerabilidade, que alguma coisa possa acontecer. Mas Rudolf Steiner, aquele? Se a gente sempre está em Deus, se a gente veio de Deus e vai para Deus, a gente está com medo do quê? O que pode acontecer? A gente está muito apegado aqui.